Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Existe um diagnóstico na medicina que soa quase como uma sentença final. Glioblastoma. É um nome que assusta. E com razão. É uma das formas mais agressivas, mais letais de câncer cerebral. As estatísticas que a gente encontra nas fontes são brutais. Brutais. Menos de 7% dos pacientes sobrevivem 5 anos. Exato. A maioria dos tratamentos oferece, o quê? Alguns meses a mais, talvez. Mas e se a chave para combater essa doença não estivesse numa quimio mais forte ou numa cirurgia mais radical, mas em algo que soa quase trivial? Gotas nasais. Parece ficção científica, né? Mas é o que sugere uma pesquisa incrível, publicada na PNAS. Uma colaboração internacional que propõe exatamente isso. Hoje, a gente vai fazer uma análise a fundo dos materiais que recebemos para entender essa abordagem. E não se trata só de um novo remédio, mas de uma estratégia completamente nova. Uma que pode reescrever as regras da batalha contra o câncer cerebral. Nossa missão aqui é desvendar como essa tecnologia funciona, porque ela é tão promissora, e o que ela realmente significa para o futuro. E é uma missão fascinante, porque para entender a genialidade do que foi proposto, a gente precisa primeiro encarar a magnitude do adversário. O glioblastoma não é só um tumor, é uma fortaleza biológica. Uma fortaleza. Gostei dessa definição. É uma ótima forma de colocar. Ok, vamos começar por aí então. O que faz do glioblastoma esse inimigo quase invencível que os tratamentos atuais mal conseguem arranhar? Bom, são múltiplos desafios, um em cima do outro, sabe? Mas o primeiro, e talvez o maior deles, é a localização. No cérebro. Exato. E o cérebro é protegido por uma estrutura extraordinária, a barreira hematoencefálica. Pensa nela como a muralha mais seletiva e impenetrável que você pode imaginar. Um sistema de segurança de altíssimo nível. Perfeito. Ela existe para impedir que toxinas, vírus, bactérias, qualquer coisa ruim que circula no nosso sangue chegue ao nosso centro de comando. Essencial para nossa sobrevivência. Exatamente. O problema é que essa barreira é tão eficiente que ela não distingue amigos de inimigos. Mais de 90% dos medicamentos de quimioterapia, eles simplesmente não conseguem atravessar. Eles são barrados na entrada. São barrados na entrada. Então, na tentativa de se proteger, o cérebro acaba, ironicamente, protegendo o tumor de quase tudo que a gente tenta usar para atacar. Nossa, é uma ironia biológica terrível. O nosso próprio guarda-costas acaba dando cobertura para o invasor. Mas vamos supor que um medicamento consiga, de alguma forma, passar por uma frestinha nessa muralha. O problema estaria resolvido? Infelizmente não. E aí que entra o segundo obstáculo, que é a natureza do próprio tumor. O que é fascinante aqui é a estratégia do glioblastoma. Ele é o que a gente chama de tumor frio. Frio. Isso significa que ele não é inflamado. Exato. Ele é um mestre da camuflagem, da sabotagem imunológica. Ele não só se esconde do nosso sistema de defesa, como ele ativamente o desliga. A analogia que as fontes usam é perfeita. Qual é? É como um ladrão que não apenas entra em silêncio, mas que corta os fios de todos os alarmes da casa. Uau! O tumor cria um microambiente ao redor dele que libera substâncias que colocam as nossas células de defesa, as células T, num estado de paralisia. Elas chegam perto, veem o tumor, mas não o reconhecem como uma ameaça. Elas ficam adormecidas. Então a gente tem uma muralha impenetrável do lado de fora e do lado de dentro um inimigo que deixou todos os guardas inconscientes. Com esse cenário, imagino que os nossos tratamentos atuais tenham uma eficácia bem limitada. Extremamente limitada. E isso nos leva ao terceiro obstáculo: a falha das terapias convencionais. O padrão ouro hoje é o chamado protocolo STUP. É uma abordagem de força bruta, sabe? Força bruta. Sim. Primeiro, uma cirurgia para remover o máximo possível do tumor.
Depois, semanas de radioterapia intensa e quimioterapia com um remédio chamado temozolomida. E qual o resultado dessa ofensiva total? É modesto, para dizer o mínimo. Na média, esse protocolo aumenta a sobrevida em apenas 2 meses e meio. Só isso? Só. E o mais desolador é que em quase todos os casos, o tumor volta em 6, 7 meses. E muitas vezes, ainda mais agressivo. Nossa, a gente luta uma batalha feroz só para ver o inimigo se reagrupar e voltar mais forte. Exatamente. Uma muralha, um sabotador e tratamentos que mal fazem cócegas. Entendi a dimensão do problema. Então, diante desse beco sem saída, os pesquisadores decidiram não tentar derrubar o portão da frente. Isso. As fontes dizem que eles encontraram uma passagem secreta. E essa passagem são as tais gotas nasais. Como isso é possível? A tecnologia por trás disso é uma área da nanomedicina chamada ácidos nucleicos esféricos, ou SNAs. É uma engenharia molecular realmente elegante. Me explica isso. Imagina partículas minúsculas, microscópicas, de ouro. Cada partícula tem uns 15 nanômetros de diâmetro, mais ou menos o tamanho de um vírus. Ouro? Ouro de verdade? Mas por que ouro? Sim, ouro de verdade. Usa-se ouro porque ele é quimicamente inerte, ou seja, não reage de forma indesejada com o corpo, e é muito fácil de manipular nessa escala. Mas o mais importante não é o ouro. É o que está na superfície dele. Exato. A superfície de cada uma dessas nanopartículas é densamente revestida com pequenas sequências de DNA de fita dupla arranjadas numa estrutura 3D esférica. Ok, então temos bolinhas de ouro do tamanho de vírus cobertas por um casulo de DNA. Qual é a vantagem dessa arquitetura? São 2 vantagens cruciais. A primeira é a proteção. O DNA terapêutico, se você injeta ele direto no corpo, ele é extremamente frágil. Nossas enzimas destroem ele em minutos. Sim, muitas terapias genéticas falharam por causa disso. Muitas. A estrutura esférica e densa dos SNAs protege o DNA como uma armadura, permitindo que ele sobreviva por muito mais tempo. E a segunda vantagem, que é a mais genial, é a rota de entrada. A rota nasal, eu ainda estou tentando entender como algo que se pinga no nariz pode chegar num tumor no fundo do cérebro, ignorando aquela barreira toda. A resposta está em 2 autoestradas que já conectam o nariz ao cérebro: os nervos olfatório e trigêmeo. Ah, Essas vias nervosas são uma exceção à regra da barreira. Elas oferecem um caminho direto. Ao administrar as nanopartículas pelo nariz, elas são absorvidas por essas terminações nervosas e viajam ao longo delas. como se estivessem pegando um elevador expresso direto para o cérebro. Exatamente. Contornando completamente as muralhas da BHE. Isso é incrível. É usar a própria fiação do corpo contra a doença. Mas o cérebro é um lugar imenso e complexo. Como elas sabem para onde ir? Elas simplesmente se espalham por toda parte ou tem algum tipo de GPS? E aqui é onde fica realmente interessante. Os estudos em modelos animais mostraram algo notável. As nanopartículas não se distribuíram aleatoriamente. Não. Elas se acumularam preferencialmente no tecido tumoral. Acredita-se que a própria inflamação e a vascularização caótica do tumor criem um ambiente que puxa as nanopartículas para si. Então, elas não só usam a passagem secreta, como também são atraídas para o alvo certo. Precisamente. Certo. Elas chegaram ao destino. E agora? Elas atacam o tumor diretamente? Não. E essa é a parte mais bonita da estratégia. Elas não são a arma, elas são o alarme. O alarme. O DNA que reveste as partículas não é um DNA qualquer. Ele foi projetado para ser reconhecido pelo sistema imunológico como um sinal de perigo extremo. Um alarme? Como assim? As células têm um sistema de segurança interno? Exatamente. É um sistema de vigilância primordial chamado VIA-CGS-STING. Ele foi projetado para detectar um sinal universal de caos celular, a presença de DNA no lugar errado. Lugar errado. Normalmente o DNA fica confinado lá no núcleo da célula. Quando ele aparece no citosol, que é o corpo principal da célula, o sistema CGS-STING dispara um alarme ensurdecedor, Sinalizando o quê? sinalizando uma infecção viral ou um dano celular grave, como o câncer. E se eu entendi bem, o glioblastoma, sendo o sabotador que é, consegue manter esse alarme desligado?
Perfeito, ele corta o fio do alarme. As nanopartículas de SNA, ao entregarem esse DNA direto dentro das células tumorais e das células imunes ao redor, funcionam como um técnico que vai lá e religa o fio. E quando esse alarme extingue e dispara? Ele não faz só um barulhinho. Ele inicia uma cascata de eventos que transforma completamente o campo de batalha. E a tal transformação do tumor frio para quente, que as fontes descrevem de forma tão vívida. Exatamente. A ativação do ST-AND é como um chamado às armas para todo o sistema imunológico. A primeira mudança acontece com os macrófagos, as células de limpeza. Certo. Antes, no ambiente frio, eles eram do tipo M2, que na verdade ajudavam o tumor a crescer. Eram cúmplices. Colaboradores. Isso. Após o alarme soar, eles se convertem em macrófagos M1, que são predadores furiosos, prontos para devorar as células de câncer. Então os colaboradores se tornam inimigos. Que virada! E eles não vêm sozinhos. O alarme também recruta os soldados de elite do sistema imunológico, as células T citotóxicas e as células natural killer. A cavalaria chega. A cavalaria chega com tudo, de repente aquele ambiente silencioso e suprimido ao redor do tumor se torna o que as fontes descrevem como inflamado e hostil. O sistema imunológico finalmente acorda, percebe que há um invasor e lança um ataque coordenado, massivo. Ok, a teoria é impecável. Burlar a barreira, religar o alarme e deixar que o próprio corpo faça o trabalho sujo. Mas, isso funcionou na prática? Como foram os resultados nos testes com os camundongos? Os resultados pré-clínicos foram, francamente, surpreendentes. Quando os pesquisadores usaram apenas as gotas nasais de CNA, eles já observaram uma inibição significativa do crescimento do tumor. Só com as gotas? Só com as gotas. E um aumento na sobrevida dos animais. O sistema imunológico, uma vez acordado, já conseguia lutar. O que por si só já seria uma grande vitória. Já seria, mas o efeito mais dramático veio quando eles combinaram as gotas nasais com uma outra classe de medicamentos, a imunoterapia de checkpoint. Ah, sim, os inibidores de checkpoint. São aqueles medicamentos que já existem e que funcionam, removendo os freios do sistema imunológico. Certo. Sei que eles funcionam bem em alguns cânceres, como melanoma, mas não no glioblastoma. Exato. E agora a gente entende por quê. De que adianta tirar o pé do freio de um carro se o motor está desligado. Boa analogia. Os inibidores não funcionavam no glioblastoma porque o sistema imunológico estava adormecido. A estratégia aqui foi genial. Primeiro as gotas nasais de SNA ligam o motor, depois os inibidores de checkpoint tiram o pé do freio. E o resultado? É o sistema imunológico acelerando com força total. E o que aconteceu com os tumores nesse cenário combinado? Foi notável. Em uma porcentagem significativa dos animais, os tumores não apenas pararam de crescer, mas eles regrediram completamente. Desapareceram. Sim, e a sobrevida foi estendida de forma muito, muito significativa. Mas o verdadeiro teste, o que define se isso é só mais um tratamento ou algo revolucionário, veio depois. Que seria? O que acontece se você reintroduz as células do mesmo tumor em um animal que foi curado por essa terapia combinada? No cenário normal, com um tratamento convencional, o tumor cresceria de novo, talvez até mais rápido. Exatamente, seria começar do zero. Mas é que o tumor não cresceu. Não. O sistema imunológico do animal o eliminou imediatamente. Ele aprendeu a lição. Ele desenvolveu uma memória imunológica específica e duradoura contra aquele câncer. Isso é transformador. Para uma doença definida pela sua recorrência quase inevitável, isso não é apenas tratar, é potencialmente vacinar o corpo contra o retorno da doença. E isso, no mundo da oncologia, é o santo grau. uma vacina terapêutica contra o glioblastoma. Isso soa como ficção científica. Mas, tudo isso, por mais incrível que seja, ainda é em camundongos. A pergunta que todo mundo quer fazer é: o que isso significa para os pacientes? Qual é o abismo entre um camundongo curado e uma pessoa recebendo esse tratamento? É um abismo considerável e aqui a gente precisa ser realista e cautelosa. O caminho do laboratório para a clínica é longo, é caro e cheio de obstáculos.
A primeira etapa serão os ensaios clínicos de fase 1 em humanos, focados unicamente em segurança. Para ver se não é tóxico? Exato. Ver se não causa efeitos colaterais inesperados. Isso pode levar 1 ou 2 anos. E se for considerado seguro? Aí passamos para a fase 2, com um grupo maior, para avaliar a eficácia preliminar. Funciona em humanos? A gente vê a regressão do tumor? E depois, a fase 3, um estudo em larga escala comparando o novo tratamento com o padrão atual. Somando tudo isso? Somando tudo. Realisticamente, uma aprovação completa para uso geral, olha, provavelmente não aconteceria antes de 2032 ou 2035. É uma espera muito longa para quem enfrenta a doença hoje. Não existe a possibilidade de um caminho mais rápido? Existe uma esperança. Para doenças tão letais e sem opções como o glioblastoma recorrente, as agências reguladoras às vezes concedem uma aprovação acelerada. O que seria isso? Se os dados da fase 2 forem extraordinariamente promissores, mostrando um benefício claro para pacientes que já esgotaram todas as outras opções, é possível que o tratamento seja disponibilizado para esse grupo específico, enquanto os estudos de fase 3 continuam. Entendi. Mas ainda estamos falando de um horizonte de vários anos. Sim, vários anos. E para além do glioblastoma, se essa plataforma funciona, a ideia de aquecer tumores frios e a própria rota de entrega nasal parecem ter implicações muito mais amplas. Sem dúvida. E essa pode ser a parte mais impactante desta pesquisa a longo prazo. Não estamos falando só de uma nova bala contra um tipo de câncer. Estamos falando de uma plataforma. Uma tecnologia de base. Isso. Muitos outros cânceres notoriamente difíceis de tratar são frios. Câncer de pâncreas, fígado, o melanoma uveal. A mesma lógica de usar SNAs para ativar o alarme Sting poderia, teoricamente, ser aplicada a eles. Então estamos falando de uma estratégia que poderia beneficiar muitas outras áreas da oncologia. Sim. E mais do que isso, pensa na rota de entrega em si. Por décadas, a barreira hematoencefálica foi o maior obstáculo para tratar não apenas tumores, mas uma vasta gama de doenças neurológicas. Verdade. Imagina usar essa mesma via intranasal para entregar terapias genéticas para doenças como Huntington ou fatores neuroprotetores para Parkinson, ou até mesmo anticorpos projetados para limpar as placas de beta-amiloide no Alzheimer. Nossa. A plataforma não é só sobre matar o câncer. É uma potencial chave mestra para acessar o cérebro de forma não invasiva. O escopo do que isso pode destravar é vertiginoso. Ok, vamos recapitular o que analisamos hoje. O glioblastoma é uma fortaleza biológica, protegida pela barreira hematoencefálica e mestre em desligar nosso sistema imunológico. Um inimigo formidável. A solução proposta nas fontes é de uma elegância impressionante. Gotas nasais com nanopartículas de ouro e DNA que usam uma passagem secreta para chegar ao cérebro. Uma vez lá, elas não atacam, mas religam o alarme de incêndio do sistema imunológico, transformando o tumor de frio e invisível para quente e vulnerável ao ataque. E os resultados pré-clínicos, especialmente em combinação com outras imunoterapias, são extraordinários, sugerindo não apenas a cura, mas uma memória imunológica duradoura. O que eu acho mais profundo, e que esta pesquisa exemplifica, é uma mudança de paradigma que está acontecendo na medicina. Por um século, a nossa luta contra o câncer foi dominada por uma mentalidade de guerra, sabe? De envenenar e queimar o inimigo com quimioterapia e radiação. Eram ataques externos. Exato. Agora, estamos aprendendo a ser mais como um mestre de artes marciais, usando a própria força do adversário contra ele. Estamos aprendendo a capacitar o sistema de defesa mais sofisticado e poderoso que existe, o nosso próprio corpo. A beleza desta abordagem está na sua sutileza e em trabalhar com a biologia, não contra ela. E isso nos deixa com uma última reflexão. Nossa conversa hoje focou no câncer. Mas se essa rota de entrega intranasal se provar segura e eficaz para levar terapias complexas ao órgão mais protegido do corpo, contornando suas defesas naturais, que outras doenças neurológicas, hoje consideradas intratáveis ou de difícil manejo, poderiam ser os próximos alvos. O leque de possibilidades é imenso. De doenças
neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, a distúrbios psiquiátricos complexos, que envolvem circuitos cerebrais específicos. Talvez a porta de entrada para tratar as condições mais desafiadoras do cérebro esteja de forma surpreendente bem debaixo do nosso nariz. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!